Olá, aqui quem vos fala é o professor Rodrigo Moraes. Tudo bem com vocês? Espero que bem, saúde, em casa, em segurança. Nosso tema de hoje é o Brasil colonial. Então a gente vai começar bem do início, com o processo de colonização e vamos avançar até a economia açucareira. A gente não vai dar conta nessa aula de todo o período colonial, mas vamos tentar nessa aula de hoje compreender as estruturas pelas quais se deu a colonização e uma estrutura que se arraiga de tal maneira, ou se arraigou, né, de tal maneira a construção da nação Brasil, que a gente tem elementos ainda hoje presentes na nossa sociedade que estão ligados com esse processo de colonização. Para a gente começar, eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma imagem que representa as grandes navegações. Então, quando a gente pensa em colonização, né, o processo colonizador, lá no final do século XV, início do século XVI, os países que saem na frente nesse processo são Portugal e Espanha. E se lançar ao mar, né, era um grande desafio. A gente está no limiar aí, na passagem, né, da idade medieval para a idade moderna. E essa mentalidade medieval está muito presente. E essa imagem, ela representa essa mentalidade medieval, assim, quando ela coloca essa iconografia, esses monstros, né, no mar, devorando os marinheiros. Deixa eu passar o mouse aqui para vocês verem, ó, né? Então são monstros marinhos gigantescos que devoram navios e marinheiros, e mesmo em terra, né, animais selvagens. Então, o que a gente tem dessa mentalidade medieval? É o medo do desconhecido e, como a gente já falou aqui em outras oportunidades, é a tentativa de representar aquilo que não se conhece a partir de imagens conhecidas. Então, por exemplo, a gente pega esse monstro marinho aqui, ó, ele tem um pouco meio cabeça de cachorro misturado com um pescoço de cavalo. Aqui é um peixe meio porco, javali, né? Aqui é tipo uma lagosta gigante, né? Aqui também, ó, o outro peixe aqui, ó, com cara de javali. Aqui é uma serpente com uma cabeça estranha engolindo um, 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 um navio, né? Aqui um peixe meio gato, ó, né? Com perna de polvo, uma coisa bem estranha. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção de vocês? O início desse processo de colonização, ele não é romper só uma fronteira de águas, né? Não é só romper uma barreira que era o mar-oceano, é romper uma mentalidade, toda uma visão de mundo, em que se acreditava que o mundo era plano, né? E que as extremidades do mar, o mundo terminava num grande abismo. E aí, para a gente poder ter um pouco mais de elementos para pensar isso, né? Eu trouxe para vocês um poema do Fernando Pessoa que chama Mar Português, né? Nele o Fernando Pessoa fala, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Então nessa primeira estrofe aqui a gente tem a ideia de que por que o mar é português? Porque os portugueses são os pioneiros, são os primeiros a se lançar nas grandes navegações. Primeiro navegando mais próximo ao litoral e depois avançando mar adentro, tá? E o custo disso, né, o mar, segundo o Fernando Pessoa, né, numa linguagem poética, ele é salgado pelas lágrimas das mães, das esposas, das noivas, dos filhos, né, dos marinheiros que iam para essa grande aventura e que nunca retornavam. E aí na segunda estrofe, Fernando Pessoa pergunta, né, valeu a pena? E no que ele já responde, tudo vale a pena se a alma não é pequena.
E essa é uma frase bastante usada em diferentes contextos, para diferentes situações, dizendo, olha, que resume assim, todo esforço vale a pena, né? A gente está aqui nessa distância, com materiais sendo postados online, a dificuldade às vezes porque estou sem o livro, tenho que ler num PDF e acompanhar as aulas, mas vale a pena? Segundo Fernando Pessoa, né, eu acredito, tudo vale a pena se a alma não é pequena, se a gente sonha grande, se a gente quer conquistar, se a gente quer ir além, né? E essa coisa do querer, do ir além, do desbravar, do fazer e acontecer, isso é muito importante, gente, na vida de todo mundo. Isso, na verdade, eu diria que é o diferencial entre as pessoas. Não quer dizer que tudo que a gente sonha e quer, de repente, vai se concretizar da maneira como a gente quer. Mas o sonho, a utopia é aquilo que nos move e nos faz em constante movimento. E estando em movimento, a gente está sempre buscando, e aquele que busca alcança talvez não aquilo da forma como esperava inicialmente, mas não vai estar na mesma situação do ponto de partida, né? Então, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Porque Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Então esse deu aqui com uma pronúncia mais portuguesada, dá a rima certinha, né? Se a gente falar meio brasileirado, português abrasileirado, não fica tão legal. Mas o que é esse bojador, né? O que é esse negócio que o Fernando Pessoa está falando que passar além do bojador? Aí eu trouxe um mapinha aqui para vocês. Olha, o bojador era esse primeiro pontinho aqui em cima, ó. O máximo que se conhecia no início das grandes navegações, além do litoral aqui da própria Europa, os portugueses pescavam muito aqui nesse Mar do Norte, tá? O bacalhau vem muito dessa região aqui, ó, gente, tá? O Mar do Norte. Então os portugueses pescam muito nessa região aqui e pescavam, e pescam ainda, e o máximo que se conhecia era essa região do Mediterrâneo, aqui em volta da chamada Península Ibérica, né? Porque aqui está Portugal, tá? E aqui Espanha. Esse pedaço rosinha aqui, que eu estou circulando com o mouse, é o que a gente chama de Península Ibérica. Bojador é esse ponto aqui, ó, tá? Na costa africana, muito próximo da Península Ibérica. Então, assim, o máximo que se conhecia do mundo era isso. Então, segundo o Fernando Pessoa, quem quer passar o bojador tem que passar além da dor, né? Porque passar o bojador significa desafiar este, né, mar salgado e perigoso de monstros, porque Deus ao mar o perigo, que são aqui os monstros, e o abismo deu. Então, voltando naquela coisa, acreditava-se que as bordas do mundo, essas bordas aqui, ó, em torno da própria Europa, eram no horizonte, o navio ele cairia num grande abismo. Então os monstros nos mares, o abismo, fazia com que passar além do bojador seja passar além da dor, que é enfrentar os perigos do mar, que apesar de não ter esses monstros aí dessa forma, né, dessa iconografia, né, daquela imagem, uma iconografia medieval, apesar de não ser daquele jeito os monstros, o mar tem os seus perigos, né? Imagina, há mais de 500 anos atrás, né, com uma caravela movida com as marés e o vento, atravessar e fazer todas essas rotas que a gente está vendo nesse mapa aqui. Então esse mapa é bem legal porque ele mostra que as viagens aqui, Bartolomeu Dias, que chega até o Cabo das Tormentas, né? Aí depois a gente tem essa alaranjada aqui, tá? Que é o Vasco da Gama, que ele transforma o Cabo das Tormentas no Cabo da Boa Esperança e chega às Índias. Aliás, esse era o objetivo dos portugueses com as grandes navegações. Era uma rota marítima para as Índias, sendo que essa rota por terra aqui, ó, para chegar por terra, aqui, ó, tá vendo a Itália? Essas cidades do norte da Itália, como Veneza, tá? O nome não vai dar para vocês lerem, mas aqui é Veneza.
essas cidades do norte da Itália aqui, elas dominavam a rota por terra. Então, por dentro da Europa, aqui passando por dentro da Europa, passando pela península arábica, pelo norte da Península Arábica, aqui para alcançar a Índia, essas eram rotas dominadas por essas cidades comerciais do norte da Europa. Então os portugueses, eles fizeram toda essa navegação para ter acesso direto ao comércio com as Índias, um comércio muito lucrativo. E é nesse negócio de explorar novas rotas que a gente tem essa rota verde aqui, ó. Essa aqui é do Cristóvão Colombo, tá? Que apesar de genovês, ele navegou pelos reis da Espanha. E aí ele vai alcançar, né, terras que não havia nenhum relato sobre elas na Europa. Para o próprio Colombo, ele tinha chegado nas Índias, né? E morreu acreditando nisso, que havia chegado nas Índias. E eu comentei em uma outra aula que foi um navegador que estava junto com ele, que era responsável por criar os mapas, né? Um cartógrafo, né? Américo Vespúcio, ele que foi responsável por fazer, não, isso aqui não são as Índias, e isso aqui não se trata de uma ilha, isso aqui é um novo continente, né? Aí a gente deu, tanto que o nome do continente é América, em homenagem ao Américo Vespúcio. E aí depois dessa feita aqui do Colombo, de alcançar as Américas, logo depois os portugueses fizeram visitas aqui. E assim, a gente tem relatos de antes de 1500, um pouco, dos portugueses chegando nessa região aqui, ó, onde hoje é o Maranhão, tá? O Pará e o Maranhão aqui em cima. E aí, só que os portugueses não acharam ouro, não acharam prata, e os portugueses dominavam já essa rota aqui, ó, tá? Então essa rota, o chamado périplo africano, a volta em torno da África, ao longo dos anos, os portugueses foram fazendo alianças com os reis africanos aqui, ó, na região da Guiné, do Congo, tá? De Angola, aqui de Moçambique, né? E nessa trajetória toda, nesses anos, os portugueses fazendo essas relações, eles dominaram um comércio lucrativo com as Índias e vendiam, muitas vezes, esses produtos para os próprios reis africanos, em troca de ouro, de pedras preciosas, né? Então, muitas vezes, esse navio não precisava voltar de Portugal para Portugal. Ele partia de Portugal, alcançava as Índias e voltava vendendo na própria África para os reinos africanos. Mas aí então, os portugueses com esse comércio muito lucrativo aqui, eles não ficaram muito preocupados com a América, porque a visita que eles fizeram nessa região norte aqui, ó, não encontraram nada de muito valioso, assim, que pudesse ser facilmente explorado como ouro, né? E nenhuma cidade para comprar produtos e revender como eles faziam nas Índias. Então, eles ficaram caladinhos, né? Mas como essa notícia da América cresce e outros reinos também querem participar dessa aventura, é aí que Portugal e Espanha vão fazer um acordo entre eles, tá? E aí vem o chamado Tratado de Tordesilhas, tá? Esse Tratado de Tordesilhas aqui, ó, a linha de Tordesilhas passa em cima do Brasil aqui, né? Se a gente fosse descer no mapa, ia passar em cima da ilha de Florianópolis, tá? Eu vou voltar nesse, então, a linha de Tordesilhas estaria aqui, ó. Estão vendo eu correndo com o mouse aqui, tá? Então, nessa região aqui, tudo que tiver, né, segundo o Tratado de Tordesilhas, tudo que estivesse ao leste, tá? Então, tudo que tivesse no sentido da África, então pega-se aqui o Tratado de Tordesilhas, né? E tudo que tiver a leste pertence a Portugal. Tudo que tiver a oeste, tá? Pertence à Espanha. Ah, mas por que, professor Rodrigo, por que Portugal e Espanha? Porque foram os dois primeiros reinos a se unificarem, saíram na frente na corrida, né, colonialista, nessas grandes navegações,
Eram países católicos e tinham apoio do papado, e o Papa ratificou entre esses dois países católicos a divisão do mundo entre eles. Então percebam, o Tratado de Tordesilhas não dividiu a América entre Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. E depois eu vou fazer uma aula só com tratados e limites, tá? A gente vai falar disso melhor depois. Eu vou voltar no Tratado de Tordesilhas e em outros tratados de definição de área e território no Brasil, tá? Não se preocupem com isso, vamos ter essa aula ainda. Então, meninos, o que a gente precisa ter claro aqui é que, inicialmente, Portugal não se interessou pelo Brasil. Tanto que as primeiras expedições elas eram exploratórias e de proteção. Só em 1530 é que, com a ameaça de invasões holandesas e francesas principalmente, com piratas, né, com navios financiados por governo da França, que estavam vindo no Brasil para pegar madeira, né, e a madeira era assim a principal atração do europeu aqui, uma madeira da qual se tira uma tintura vermelha, que a gente chama de pau-brasil. A tinta vermelha era muito rara, se você tinge o tecido de vermelho, ele ganha muito valor, então a tintura vermelha é muito cara. Essa madeira, né, dessa madeira se conseguia tirar a tintura vermelha. É uma madeira, é uma árvore nativa da região do litoral brasileiro, composto por Mata Atlântica, todo ele, Mata Atlântica, de cabo a rabo, assim, desse litoral todo que foi colonizado aqui, era Mata Atlântica e tinha o pau-brasil. E aí quem cortava o pau-brasil e levava para o português, a gente já viu que era o índio, a relação do escambo, nós não vamos voltar nessa coisa toda, porque senão a gente vai estar repetindo a última aula. Quem tiver alguma dúvida, volta aí na última aula, na primeira, né, na colonização do Brasil, que a gente falou mais, na verdade, dos nativos. Então, o que Portugal resolveu fazer em 1530, o governo português? Como não tinha recursos próprios para colonizar e como os principais investidores estavam interessados no comércio com as Índias, os principais comerciantes, foi uma pequena nobreza que recebeu grandes porções de terra no Brasil, as chamadas capitanias hereditárias, tá? E o capitão donatário, na verdade, ele tinha um poder supremo, né, inicialmente no seu território, prestando contas unicamente ao rei. Né? As obrigações do capitão donatário era proteger e colonizar. E os direitos dele era de explorar a terra e o direito de passar a terra aos filhos, o direito de repartir a terra com outros, né? E aí o capitão donatário ele podia chamar outras pessoas para ajudá-lo na colonização. Esses que ganhavam terras para porções menores de terra, essas porções ganhavam o nome de sesmarias, então eram sesmeiros. E dessas sesmarias, da colonização, a gente tem a origem do latifúndio brasileiro. Tá? Então, se a gente for buscar qual é a origem do latifúndio no Brasil, na divisão das capitanias em sesmarias, as terras não foram compradas, as terras foram vendidas. Até 1850 no Brasil não se comprava terra, tá? A terra foi simplesmente ocupada, colonizada, conquistada pelos portugueses, e esses dividiram a terra entre si e os seus herdeiros, tá? Mas só a terra em si não valia nada, né? Porque sem a mão de obra, sem o trabalho para poder fazer algo com a terra, ela pouco valia. Então muitos desses capitães donatários sequer vieram para o Brasil para ver as terras que haviam recebido. Na verdade, a divisão em capitanias foi um grande fracasso do ponto de vista da colonização, porque dessas capitanias todas, dessas 14 aqui, só duas conseguiram se manter, que foi a de Pernambuco, do Duarte Coelho, né, que vai ser inclusive que foi, né, o segundo governador geral, já vou falar do que foi o governo geral, e a capitania de São Vicente, que é onde hoje é São Paulo.
Então, tirando essas duas capitanias, foi um fracasso. Por quê? Porque os capitães donatários entregues a si mesmos, com os próprios recursos, muitas vezes não davam conta dos conflitos com os índios, do tamanho do empreendimento que tinha que fazer aqui. E é por isso que o rei de Portugal institui, a partir de 1548, o chamado governo geral. Eu coloquei lá naquele material escrito, né? Os três primeiros governos gerais foram, na sequência, Tomé de Souza, Duarte Coelho e Mendes Sá. Depois disso, o Brasil foi dividido depois em dois reinos, um ao norte e um ao sul, um com capital em Salvador, depois e um com capital no Rio de Janeiro. Depois a capital ficou só com Salvador, e aí depois veio a independência do Grão-Pará e do Maranhão como estado independente, depois volta para o Brasil. Então, mas apesar dessas divisões, a gente pode dizer que Salvador era o centro administrativo do Brasil. E aí, o que o governo de Portugal pensou ao criar o governo geral e deu certo? Promover o contato entre os capitães donatários, né, que estavam muito isolados entre si, iniciou o tráfico de escravos africanos para o Brasil para servir de mão de obra, uma vez que era difícil demais de convencer o índio a trabalhar e escravizá-lo muito pior, porque quando o índio fugia, ele estava em casa, né? Ele já estava na mata, na floresta, na Mata Atlântica. Então, assim, apesar de ter, sim, guerras entre os nativos e sim, os portugueses terem escravizado indígenas, a escravidão indígena, primeiro, ela não era bem quista pela igreja, porque queria a catequese dos nativos. Aí podia escravizar o que não era catequizado, tá, beleza. Mas mesmo assim, a resistência desse escravizado era tão grande que o trabalho não valia a pena. A gente falou da questão da cultura utilitarista, né, do nativo. Para ele não fazia sentido plantar um canavial, né? Ele não ia chupar essa cana. E assim, ele não aceitava se submeter ao trabalho. E ainda mais porque na cultura nativa, quem é que vai plantar e cuidar? É a mulher e não o homem. O homem prepara, né, o solo, abre a mata, né, com aquela prática de queimar aquele trecho, mas ele mesmo não é quem cultiva. Então, por todas essas razões, a escravização do indígena não era uma coisa assim muito boa, né? Assim, não foi lucrativa para os portugueses. Escravidão nunca é boa em situação nenhuma, claro, mas do ponto de vista da colonização, foi fundamental para os portugueses o tráfico africano de escravos. E sabe como que os portugueses começaram a ter muitos escravos vindos da África? Porque muitos dos reinos que comercializavam com os portugueses, que compravam produtos portugueses, ou produtos que os portugueses traziam das Índias, muitos desses reis começaram a ficar sem ouro ou prata para poder negociar, ou diamantes, pedras, e começaram a negociar escravos. E isso foi muito lucrativo para os portugueses, né? Porque agora, olha só, o governo geral, além do lucro que ele vai ter uma participação na exploração da madeira, ele vai ter um lucro direto com a colonização, que é a venda dos escravos. Né? O tráfico de escravos rendia muito dinheiro para a coroa. Então, solucionava dois problemas, de mão de obra para os donatários e de incremento do tesouro real para o governo português. Esse governo geral, ele instituiu também as cidades, e aí eu acho que é importante falar disso. O governo das cidades se dava por meio das câmaras municipais. Se hoje a Câmara Municipal ele é o poder legislativo no município, na época da colônia, a Câmara Municipal é o poder executivo, legislativo e judiciário, tudo ao mesmo tempo, conduzido pelos homens mais ricos, donos de terra da cidade. Esses homens mais ricos, donos de terra e de escravos na cidade, lembra que só a terra em si não adianta, né? Porque ela não produz por si, precisa do trabalho. Então, a gente vai começar a falar de senhores de terras e escravos.
e esses senhores de terras e escravos passaram a ser conhecidos no Brasil como homens bons. E o que caracteriza um homem bom? Ele ser dono de terras e escravos? Não. O homem bom é aquele que não trabalha com as mãos. Porque o trabalho é coisa de escravo, de pobre. O trabalho é degradante. Então, se eu sou, por exemplo, eu não preciso ser dono de terras de escravos, eu posso ser um rico comerciante e ser um homem bom, né? Mas, em geral, por que os homens bons são os que têm terras de escravos? Porque quem trabalha na terra é o escravo e não ele mesmo. Por isso que os homens livres, mas pobres, nunca serão homens bons e nunca comandarão a política colonial, né, por meio do conselho ali da Câmara Municipal. Espero que esteja ficando claro nesse sentido que a gente tem um Brasil rural com povoamentos dispersos ao longo de um litoral muito extenso, a dificuldade muito grande da colonização, conflito com muitas tribos nativas, às vezes aliança com uma, mas guerra com outra, e aí vem o governo português com esse auxílio, né, de criar um núcleo administrativo, e aí Salvador, para coordenar os esforços para a colonização. E aí, a partir daí, começa a dar certo. E começa a dar certo porque eles vão, os portugueses vão, no Nordeste, adaptar e implementar uma cultura que eles já conheciam nas ilhas do norte da África. Na Guiné, na ilha de Porto Príncipe, Cabo Verde, em todos esses lugares, os portugueses já produziam cana-de-açúcar, tá? E transformavam a cana em açúcar, e o açúcar alcançava um valor muito grande na Europa. Era uma especiaria. Então, os portugueses falam assim, poxa, a gente precisa colonizar, alguma coisa tem que dar certo aqui. E o que deu certo? A cana-de-açúcar. E aí, quem é que costurou? Como é que foi essa questão? O governo português arrumou a grana para emprestar para os portugueses que estavam no Brasil, tá? Para os sesmeiros, para os capitães donatários. Então, no Nordeste, vai se criar uma sociedade que foi construída em torno da produção do açúcar. De onde veio a grana? Dos holandeses. Os holandeses ficavam com o refino e a distribuição na Europa. Tá? Tinham participação também, muitas vezes, no transporte, porque armavam os navios, né? Porque não basta você ter um navio, você tem que ter uma tripulação, você tem que abastecer o navio, então tem que ter um recurso para você zarpar da Europa rumo ao Brasil, para comprar o açúcar aqui e revender na Europa. Então quem revendia o açúcar, refinava e revendia na Europa eram os holandeses. A maior parte do lucro ficava com os holandeses. Mas isso não quer dizer que muitos senhores de engenho no Brasil tivessem algum tipo de prosperidade, até tiveram. Se bem que a prosperidade dos senhores de engenho do Brasil está muito mais próximo de uma vida extremamente modesta do que com uma vida de resplendor. Por exemplo, se a gente pensar nos senhores que no Brasil estiveram ligados aqui, principalmente em Minas Gerais, à mineração, né? E comparar com a riqueza dos grandes senhores de engenho do Nordeste, meu Deus, assim, o mais modesto dono de uma mina nas Minas Gerais era muito mais rico do que um senhor de engenho. E é interessante que nessa imagem aqui do Rugendas, não, desculpa, essa imagem não é do Rugendas, essa imagem aqui é do Debré, tá? Nessa imagem aqui a gente tem o que seria a Casa Grande. Então vocês leram lá no material já o que era a Casa Grande, né? Era onde moravam os senhores e seus agregados. Olha aqui, terra batida, esteira para se sentar, poucos móveis, né? Não tem forro, telhado de sapê, a parede muitas vezes de barro, né? Rebocada.
quando tinha telhas, assim, muitas vezes telhas mal feitas, né? Uma casa bastante simples, se a gente for pensar. O senhor de engenho, ele não tinha assim uma grande riqueza, mas ele tinha os escravos, né? Ele era o dono da terra, ele representava o poder. E aquelas famílias que vinham de Portugal, livres e pobres, procuravam esses senhores de engenho para poder se estabelecer, procuravam a aliança e a amizade com os senhores de engenho. Então, que tipo de sociedade que se cria aqui? Uma sociedade fundamentalmente patriarcal, em que o pai é o chefe da família, um tipo de sociedade bastante fechada, porque as mulheres elas vão ficar basicamente dentro de casa, cuidando dos afazeres e da escravaria, cuidando dos filhos. A gente vai ter aqui mulheres que saem de casa basicamente assim, nos dias de festejos, nas festas religiosas. Né? Diferente do ambiente urbano que a gente vai ter com a mineração. Aqui a gente tem um ambiente fundamentalmente rural. Né? E junto com o açúcar, né, a gente tem então o que a gente chama de plantation, né? Que é o latifúndio, monocultura, escravidão voltado para exportação. E aí, se você é homem livre e pobre, não tem terras, não tem escravos, você vive nas terras de um senhor trabalhando para ele. Aqui a gente tem uma imagem também do Debré, de uma moenda, né, por escravos, uma moenda bastante pequena, modesta, né? As maiores se usava carro de boi para tocar, né, a roda da engrenagem. Aqui a gente tem uma visão, aqui sim é do Rugendas, do engenho. Aqui seria a igreja, né, bem bonita, a casa grande, a máquina da moenda e aqui a senzala, tá? Aqui o terreiro, né? E não tem a vista da plantação. E aí, por que eu estou chamando a atenção, bastante atenção disso? Porque essa estrutura de família patriarcal, uma sociedade rural em que não há mobilidade social, porque o pobre não tem como ter escravos para ter um engenho. E um homem rico pode até ficar pobre, mas um pobre ficar rico no Nordeste é praticamente impossível. Então a gente vai ter uma sociedade dividida entre senhores, que são os homens bons, os homens livres e pobres, que vivem como agregados do senhor de engenho, e os escravos logo abaixo como a base, tá, de produção. E aí, para a gente fechar essa aula de hoje, que já está com 32 minutos, é bastante coisa, né? Ficou bastante extenso, mas aí vamos falar das invasões estrangeiras. Eu coloquei para vocês duas aí, inicialmente o texto, que foi a invasão francesa na Baía de Guanabara, chamada França Antártica, e depois a invasão francesa no Maranhão, né? A chamada França Equinocial. Elas têm uma diferença de tempo entre elas, significativo. A da Baía de Guanabara, ela foi mais duradoura, começou em 1555, vai até 1570 e alguma coisa, quando é realmente desbaratada. A do Maranhão, né, apesar de fundar um forte que depois deu origem à cidade de São Luís do Maranhão, de 1612, também é desbaratada pelos portugueses em 1615. E então, assim, são experiências mais breves de tentativa de colonização por outros povos que não os portugueses no Brasil. Problema fundamental lá na França Antártica, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Fundamental, assim, as brigas internas, né, entre os franceses. Isso porque na França havia, sim, um conflito entre católicos e protestantes. Esse conflito se reproduziu também na tentativa de colonização. E apesar dos tamoios, né, e dos tupiniquins, e dos tupinambás estarem apoiados e aliados aos franceses,
os portugueses vão conseguir vencer com a ajuda dos tupiniquins, e quem vai é o sobrinho do terceiro governador-geral, que é o Mendes Sá, o sobrinho dele, o Estácio de Sá, né, quem vai fundar um núcleo, uma povoação, onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro, né, que nasce como uma tentativa de, ou melhor, como a base a partir da qual se destruiu a colonização francesa no Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara era um lugar perigoso para os portugueses porque estava cheio de tamoios e aí muitas vezes assim, a gente fala, tamoios, né? Quem são os tamoios? Alguns antropólogos dizem que tamoios, na verdade, são várias lideranças de diferentes povos que se uniram contra os portugueses, junto com os franceses. Tá? Então, quando a gente fala tamoio, a gente está falando de Tupiniquim, ou desculpa, de Tupinambá, porque os tupiniquins se aliaram aos portugueses. Lembra? Tupiniquim e Tupinambá, inimigos. Tupiniquins com os portugueses, Tupinambá com os franceses. Então, esses tamoios, né? E tem uma imagem muito legal, né? O último dos tamoios. Eu não coloquei aqui, tinha até separado, esqueci de colocar, mas assim, um frade, né, assim, com um capuchinho assim, provavelmente francês, abraçado a um índio morto na praia, né, o último dos tamoios. Por quê? Porque depois de expulsar os franceses, os tupiniquins junto com os portugueses foram exterminando todas essas tribos, né, tupinambás, os tamoios, né, da região do Rio de Janeiro até o Espírito Santo, que é onde eles estavam fundamentalmente. Então ali os portugueses vão exterminar os tamoios. Agora sim, o que é importante mesmo, assim, acho que mais importante das invasões foram as holandesas, né? Aqui a gente tem em verde nesse mapa tudo que foi colonização, tudo que era verde aqui nesse mapa era colônia portuguesa, tá? Então, menos aqui, que esse verde aqui é Portugal, né? E tudo que está colorido de verde, na América, na África, na Ásia, na Oceania, tudo isso é colônia portuguesa. Foram colônias portuguesas. E rajado de laranja aqui, os territórios dominados pelos holandeses. Por que os holandeses vão invadir, né, o Brasil? Os holandeses... uma outra questão antes. Os franceses, tanto quanto os holandeses, eles invadiram o Brasil porque eles não aceitavam, assim como franceses, assim como ingleses e outros, não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, tá? Nenhum rei que não fosse de Portugal ou da Espanha aceitava a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Para eles esse era um tratado que não tinha nenhuma validade. A terra, segundo se defendia, pertencia a quem ocupa, que é o uti possidet, ita possideat. Tá? A terra pertence a quem a ocupa de fato. Então, se eu não ocupar, não adianta eu ter um papel dizendo que é meu. E aí vieram então os holandeses ocupar, né, o território brasileiro no momento em que eles foram alijados do comércio do açúcar. Então lembra que a gente falou que os holandeses tinham essa relação com os portugueses, né, e com os colonos do Brasil, com os senhores de engenho. A partir do momento que os holandeses eles são alijados do comércio do açúcar, e aí para a gente entender melhor por que os holandeses deixaram de ser privilegiados, por que Portugal proibiu o comércio com os holandeses, a gente tem que voltar no tempo e entender a chamada União Ibérica. Eu vou deixar isso para uma outra aula, tá? Mas eu acho que vale a pena vocês já fazerem uma leitura sobre isso. O que foi a União Ibérica? Resumidamente, o rei de Portugal morreu e o rei da Espanha vira rei de Portugal e da Espanha. Aí é a União Ibérica, porque é a união entre Portugal e Espanha, os dois países da península... Opa! Aqui ó, tá aqui, eu coloquei sim. O último dos tamoios, gente.
Tá aqui o último dos tamoios, tá só no lugar errado. É, um frade capuchinho aqui, né? Com o último dos tamoios, o extermínio dos tamoios pelos portugueses e tupiniquins. Mas voltando então aqui aos holandeses, para a gente entender então, por que os holandeses que tinham essa relação tão boa com os portugueses, por que eles foram proibidos de fazer comércio com o Brasil e com Portugal? Porque durante esse período da União Ibérica, durante esse período em que Portugal ficou sem rei e o rei da Espanha virou rei também de Portugal, a Espanha entrou em guerra com a Holanda. A Holanda era um protetorado aqui, ó. Tá vendo o mouse? Estou passando no lugar. Sim. A Holanda era um protetorado, um estado vassalo da Espanha. E aí a Holanda, ela luta e conquista a independência. E aí, por conta disso, Espanha e Portugal são obrigados a cortar relações com os holandeses. E aí os holandeses que tinham no Brasil esse grande comércio vão fazer o quê? Vão pegar a principal companhia de comércio deles, que é a West Indies Company, a WIC, né? A Companhia das Índias Ocidentais, Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, vai financiar um navio, tá, alguns navios, e vão tomar aqui primeiro a cidade de Salvador, que era a capital. Então a primeira invasão holandesa, capital do Brasil, né, em Salvador, o governo geral. Consegue tomar durante um pequeno espaço de tempo, mas logo vem os portugueses com a ajuda dos espanhóis e vão expulsar os holandeses, tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, da chamada Jornada dos Vassalos, ou seja, nobres de Portugal e Espanha que vão se lançar ao mar para ajudar na expulsão dos holandeses do Brasil e retomar a capital, Salvador. E essa reconquista em 1625. Então, foi bastante rápida essa primeira experiência holandesa no Brasil. Mas os caras não desistiram. E eles vão de novo tentar, e dessa vez com bastante sucesso, vão na capitania que tinha o maior número de engenhos e a mais rica, Pernambuco. E aí, com a ajuda de alguns senhores de engenho insatisfeitos, né, com a administração portuguesa no Brasil, vendo vantagem em se unir aos holandeses, que eram os donos do capital, que tinham as redes de distribuição do açúcar na Europa, muitos senhores de engenho vão se unir aos holandeses, tá? Um deles é Domingos Fernandes Calabar, né? E Calabar se torna sinônimo de traidor no Brasil. Então agir como um Calabar significa agir como um traidor, porque ele é um senhor de engenho que vai se unir aos holandeses. Mas por quê? Porque os holandeses eles traziam benefícios, os caras tinham recursos financeiros para investir. Eles, olha só, vou voltar no mapa aqui, eles dominaram essas regiões da África aqui, ó, de onde vinham os escravos para o Brasil. Então eles tinham recursos financeiros, traziam escravos, pagava melhor o açúcar, distribuía na Europa. Poxa, o senhor de engenho, muitos deles com dívidas e com dificuldades, viu uma vantagem nessa união. E aí depois teve uma guerra muito grande entre senhores de engenho que foram ajudados por índios e muitos negros também lutaram, mas inicialmente os holandeses vencem. Um cara que foi fundamental foi o Maurício de Nassau, e aí ele passa a governar o Brasil durante um bom tempo. E durante o tempo do governo do Nassau no Brasil houve uma grande prosperidade no Nordeste, principalmente em Pernambuco. Ele vai transformar Recife, né, numa grande cidade. Olha, é o primeiro laboratório. Ele vai fundar lá faculdade, o primeiro observatório astronômico, a maior ponte das Américas, vai construir a maior ponte das Américas até então, drenar regiões de mangue para construção, fazer vias. Então, assim, foi um grande desenvolvimento, né? Perdoou dívidas,
emprestou dinheiro, vendeu escravo, fez engenhos que haviam sido abandonados ou destruídos durante a guerra, foram leiloados a baixo custo, né? Ajuda para adquirir escravo, e tudo isso fez com que a companhia holandesa visse seus lucros, assim, estabilizou, né? O Nassau conseguiu estabelecer a paz e estabilizar a presença holandesa em contato com os senhores de engenho. Tolerância religiosa. Só que quando o Nassau é retirado do Brasil e a companhia muda a direção do governo no Brasil, e passa a cobrar os impostos atrasados e as dívidas, e reprime ou passa a não aceitar mais a liberdade religiosa, começa a ter atrito com os senhores de engenho. Né? Porque se antes eu tinha um governo mais maleável com o Nassau, com a saída do Nassau, a companhia vai endurecer essa tentativa ou melhor, na tentativa de maximizar os lucros, o que para a companhia é normal, ela está aqui para ter lucro, né? Só que isso isso gera uma reação de união dos senhores de engenho com os setores populares e com os indígenas, tá? Para lutar e expulsar os holandeses. E aqui a gente tem, do Vitor Meirelles, a chamada Batalha dos Guararapes, né? Que foram duas, na verdade. E na segunda Batalha dos Guararapes, assim, a vitória dos brasileiros sobre as forças holandesas. E por que essa Batalha dos Guararapes, assim, ela é tão simbólica, ela é tão icônica? Porque aqui nós vamos ter reunidos pela primeira vez o elemento branco, negro e indígena, num esforço comum contra o outro, que é o holandês. Então, olha que interessante, é na presença do outro, do holandês, em que pela primeira vez vai despertar nos habitantes do Brasil, do Nordeste ali, o sentimento de pertença. A gente não pode falar ainda que ele se sente brasileiro, porque não existe Brasil ainda como nação. E muito menos o sentimento de nacionalismo. Então não existe o brasileiro ainda. Mas o que vai ser o brasileiro futuro? O sentimento de pertencimento, de que essa terra é nossa, de que é o nosso país, isso nasce na luta contra o outro, né? Então é na presença do outro que eu encontro o eu. Por isso a questão tão importante da alteridade, né? E essa é uma outra discussão. Mas entendam, a união entre o elemento branco, negro e indígena para expulsar o holandês, isso é fundamental na estrutura que vai dar origem a esse sentimento nacionalista no Brasil. Beleza? Holandeses são expulsos, depois vem um acordo, pagamento de indenização, só que aí, olha só, os holandeses que até então financiavam o processo e depois refinavam e vendiam o açúcar na Europa, agora, depois de praticamente 3 décadas no Brasil, sabem plantar a cana, moer e transformar em açúcar. Eles agora detêm um conhecimento do processo produtivo como um todo. Já tem os navios e já tem o recurso financeiro. Já tem as linhas de distribuição e de comércio lá na Europa. O que acontece então a partir da saída dos holandeses no Brasil? Eles vão um pouco mais ao norte, eu vou voltar no mapa para vocês verem. Eles vão aqui, ó, né, essa região aqui é chamada de Antilhas, tá? Tem umas ilhas aqui. Os holandeses vão passar a produzir açúcar nas Antilhas e no Caribe. E esse açúcar muito... Ó, vou voltar no mapa de novo. Olha aqui a rota, ó. Imagina, sair do Nordeste para vir para a Europa. Sair da América Central para vir para a Europa. Tá vendo que é mais perto? Então, o holandês ele é mais organizado. Ele tem recurso. Ele tem o conhecimento e tem as redes, os navios e a redistribuição. Os holandeses vão dominar o comércio do açúcar na Europa. E aí é quando entra em decadência o Nordeste açucareiro. Tá? Então, de onde que vem, quando começa a decadência do Nordeste açucareiro? A partir da expulsão dos holandeses e algumas décadas depois, pouco tempo depois, quando os holandeses passam a produzir açúcar nas Antilhas e concorrer com o açúcar nordestino. Tá? Então,
Por hoje é só, 49 minutos, 48 segundos. Estamos chegando aos 50 minutos da nossa aula. Espero que tenham gostado. A gente vai ter alguns outros encontros, mas assim, em termos de distribuição de nota, a gente tem agora a última semana, tá bom? Quem não fez as atividades, por favor, coloca tudo em dia. Tá na hora. Ou passou da hora. Espero que estejam sempre bem aí, segurança, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.